Qual jogada o São Paulo competiu? Nenhuma. O São Paulo não ganhou nenhuma bola do Del Valle. A atuação do time do São Paulo foi pífia. Alguns jogadores do São Paulo abaixo do nível crítico, do razoável. Reinaldo, o pior jogo dele na história do São Paulo Futebol Clube. Concordo. Pior jogo do Reinaldo. Caleri muito nervoso. O Caleri estava ansioso para fazer um gol e a bola não chegava. E estava tão ansioso que ele estava sempre à frente da linha. Sempre 7 experimentos no primeiro tempo. O próprio Patrick, que nem fez um primeiro tempo tão abaixo, mas nervoso o tempo inteiro. Diego Costa. Nervoso o tempo inteiro. Diego Costa. Não dá para você jogar só... O Diego Costa tem na minha visão, eu sou uma pessoa que eu confesso para vocês que eu tenho dificuldade. Eu nunca vi o Diego Costa jogando um bom futebol, mas ele é capitão do São Paulo. Eu nunca vi esse rapaz jogar bem. Nunca vi. Nunca vi. Se vocês tiveram essa oportunidade, parabéns. Eu nunca vi. Todo jogo do São Paulo ele comete 2, 3 falhas. Todo jogo do São Paulo ele compromete. Ah, mas ele é de Cotia, a gente tem que preservar porque pode valer algum dinheiro. Dá a tarja de capitão para ele. Olha o que ele fez hoje. Ele entrega, né? Vamos analisar o comportamento do time do São Paulo. Eu sei que o torcedor de São Paulo está irritado com a diretoria. Primeiro, que o presidente conseguiu uma reeleição. Segundo, porque não anda bem a coisa no São Paulo. O São Paulo já deve 3 salários para os jogadores. Então vamos começar a enumerar os problemas do São Paulo para você entender qual é a revolta do torcedor do São Paulo. O São Paulo não tem uma boa administração. Já não é de hoje. O São Paulo vem da pior administração da sua história, com o Leco. Foi a pior administração do São Paulo da sua história. Muda o presidente e o carro continua desalinhado. Contratações absurdas, fora de propósito. Você pode ter um jogador como o Éder, que tem história no futebol, mas ter salário de titular e não consegue jogar no time do São Paulo? Você pode contratar jogadores que sequer atuam no time do São Paulo? Não existe isso. Não existe. Infelizmente, o São Paulo foi pífio. Pífio. As palavras precisam ser colocadas. O São Paulo passou vergonha. Isso não é o São Paulo. Um tricampeão do mundo, tricampeão da Libertadores. Jogar o que jogou. O Del Valle, parabéns pro Del Valle. Parabéns. Time enjoado. Eu fico frustrado porque eu imaginei o São Paulo jogando bem. E eu não vi o São Paulo competir. Eu não vi o São Paulo jogar. Isso que a gente viu do São Paulo é um arremedo do time, ou então um holograma. Eram figuras holográficas. Não era o time do São Paulo, hein, cara? Essa foi boa, Pascoal. Mas pegando esse gancho, Zupac, não te colocando numa roubada depois da eloquência do Pascoal. Você faz isso de segunda a sexta. Não, mas Pascoal, é que depois dessa eloquência fica complicado você discordar. Mas peraí, tenho 2 perguntas baseadas no comentário do Pascoal. Diga lá. Uma. Os melhores momentos mostram 99% Del Valle, São Paulo 1%, como disse o Pascoal, essa é uma pergunta. E o São Paulo é maior do que isso, que é tricampeão, concordo com a história, mas o presente retrata esse brilho tricolor? Não. Assim, eu não diria 99% a 1 e também não diria o jogo igual que o Rogério viu. Assim, acho que durante a maior parte do jogo o Del Valle foi superior a São Paulo. Acho que o São Paulo teve um período curto mais interessante, onde ele teve a chance de empatar, que foram nos 10 primeiros minutos do segundo tempo. Quando o São Paulo, inclusive, inverteu o eixo, né? Porque no primeiro tempo, como geralmente faz, São Paulo fez o jogo pela esquerda, tentando fazer Nestor, Reinaldo, Patrick e botar para jogar, mas não deu certo. No segundo tempo, o São Paulo começou jogando mais pela direita, justificando a escolha do Rogério pelo Igor Vinícius no lugar do Rafinha, em detrimento ao Rafinha, né? Por que é que você escolhe o Igor Vinícius no lugar do Rafinha? Porque você quer ver o Igor avançando. Sim. Porque se a ideia é só na composição, você mantém o Rafinha. Eu teria começado com o Rafinha, inclusive. Mas no segundo tempo, o São Paulo começou mais pela direita, com o Igor Vinícius, cruzando bola, passando pelo Caleri. E foram uns 10 minutos que a bola passou, teve chance. O Ramírez, que fez uma partidaça, o goleiro, que é muito bom goleiro, também revelado no Del Valle, trabalhou. Mas daí por diante, o jogo voltou a ser mais controlado pelo Del Valle, mesmo que ele não tenha tido posse de bola o tempo inteiro. Mas o Del Valle jogou confortável. O Del Valle fez o jogo dele. E eu acho isso é um traço marcante para mim dessa final. O São Paulo não conseguiu fazer o seu jogo, o Del Valle conseguiu. Eu acho que são 2 coisas distintas. Eu acho o resultado normal, assim, o São Paulo perder uma final continental para o Independente Del Valle é normal, porque o Del Valle, ele é individualmente
comparável ao São Paulo em jogadores. Ele é coletivamente melhor do que o São Paulo, porque é um modelo super estabelecido, trocando técnicos nos últimos anos, mas é um modelo estabelecido com jogadores que estão lá há muito tempo contra o São Paulo, que está procurando uma identidade. E tem o ponto que a gente falou aqui na sexta-feira, ou na quinta-feira, que hoje, infelizmente, o retrato atual, o Del Valle tem um papel mais relevante que o São Paulo no cenário sul-americano. O Del Valle está mais acostumado a jogar a final que jogou hoje do que esse São Paulo, infelizmente, mas é a realidade. Então, para o Del Valle foi mais um jogo. Para o São Paulo, foi um jogo com 10 anos nas costas. Isso me pareceu perceptível, né? E o São Paulo sofreu com isso. O São Paulo teve dificuldade. Até falei que achava muito pesada essa frase que você falou, né? Sobre essa eles comparação a do Del Valle ao São Paulo. E eu achava que seria algo muito diferente. Eu também achava, Pascoal. Eu imaginava um jogo totalmente diferente do que eu vi hoje do São Paulo contra o Del Valle. E Zinho, colocando você nessa conversa, a gente viu o Patrick dizendo assim, olha, eu não compro essa história de que a bola queimou no nosso pé ou que a gente estava nervoso. Mas a gente claramente consegue ver alguns jogadores diferentes do que a gente estava vendo em outras partidas. A gente viu um São Paulo muito diferente do que a gente viu em outras partidas, quando estava começando a mostrar um futebol melhor. E aí eu quero a tua opinião e a tua experiência como jogador. Você sentiu esse São Paulo nervoso? Você pode atribuir o jogo de hoje ao nervosismo dos jogadores? Então, Marcelo, eu acho que o jogo fez com que o São Paulo ficasse nervoso. Eles não sei se não se prepararam, não é a palavra certa, mas eles, quando viram a postura da equipe do Independente Del Valle, muito bem armado, organizado, 3 zagueiros, 2 alas, né? Principalmente o Chaves pela esquerda vai muito à frente, tinha o Fernandes pela direita também, mas assim, o quarteto ali, Sornosa, Angulo, o próprio Favarelli e o Lautaro Dias, fazendo um bom jogo, conseguindo ter posse de bola, conseguindo ter movimentação. O Perezdiano, que é bem experiente, o capitão, né, jogava de primeiro, distribuindo bem o jogo. O São Paulo sentiu isso no jogo. Sentiu essa força, essa organização e esse time bem preparado para a decisão. E não encaixou o jogo do São Paulo. O sistema do São Paulo 4-4-2, ele não encaixou em cima do sistema do 3-5-2 do Independente Del Valle. Sobressaiu esse sistema com jogadores individualmente produzindo mais. E aí eu vou para o quarteto ofensivo do São Paulo. Alisson, Patrick, Luciano e Caleri. O Luciano, o Caleri, muita gente fala assim, pô, perdeu muito gol, teve oportunidade. Mas ele era o único que tentou alguma coisa. Ele foi o único que, até sozinho ali na frente, criou alguma possibilidade. O Luciano, que eu gosto muito, jogador muito importante para o sistema de jogo de São Paulo, não jogou. O Patrick, que falou aí que a bola não queimou, não jogou. O Alisson cumpriu taticamente o jogo, mas ofensivamente não produziu. Então, muita gente abaixo do que poderia render e jogando contra um time que numa decisão de jogo único, por isso que a gente fala, jogo único é diferente, é o encaixe do jogo, é o momento do jogo. O São Paulo sentiu isso, sentiu os jogadores não encaixavam o passe, não encaixavam o posicionamento, não encontravam o espaço que precisava, a não ser como o Zupac falou, o início do segundo tempo. Até teve as chances, o Caleri de cabeça, o Caleri arrancando, mas é sempre o Caleri. É sempre o Caleri que produziu e perdeu realmente gols que poderiam, de repente, dar uma situação diferente do jogo. Mas foi muito merecido a conquista do Independente, jogou muito melhor, competiu muito mais e estava muito mais organizado e por isso venceu. A gente, para analisar o ano do São Paulo, separou os números do time em mata-mata, né? Um time que caiu em semifinal da Copa do Brasil para o Flamengo, perde a final e também teve uma decisão de Paulista. A gente está acabando de ver aí os melhores momentos, mas na sequência vamos colocar, Pascoal, eu vou contigo. Paulista foi vice, semifinal da Copa do Brasil, Sul-Americana vice, brasileiro é o 13º lugar e tem um bololô, até a 7ª posição tem ali uma realmente 8ª especialmente, tá todo mundo muito próximo. Mais uma temporada sem título, mas quando você olha 2 finais e uma semifinal, você vê motivos para, não diria comemorar, mas para falar que houve um trabalho, ou você ainda acha que foi muito ruim? Bom, se você for analisar o que aconteceu na final do Paulista, é melhor nem pensar.
Foi uma vergonha. São Paulo passou vergonha contra o Palmeiras, ou não? Mas já são 2 vergonhas, hein, Pascoal? A de hoje, o que aconteceu? Outra vergonha. Então o time do São Paulo não tem nada. O time do São Paulo tem muito esforço, tem um treinador que pede jogador a toda hora e não tem sucesso. Rogério Ceni fez uma declaração muito forte, dizendo-se, eu não preciso daqui se não estar aqui se não for campeão. Eu não preciso. Agora disse hoje, bom, eu vou analisar nessa semana, ver o que eu posso fazer. Por quê? Porque ele vai analisar a tabela, ver as possibilidades de classificação do São Paulo entre o 7º, entre o 8º, né, do Campeonato Brasileiro, para conseguir uma vaga na primeira fase da Libertadores da América, não na fase de grupos, mas é muito difícil. Ele tem que fazer 40, ele tem 37. Quem está na frente dele tem 42. 42. Então, já é uma caminhada. Já são 5 pontos. O São Paulo tem 10 jogos para fazer no Campeonato Brasileiro, porque teve um jogo suspenso. Se você pegar a tabela do São Paulo, que tem mais empates do que... Eu acho que o São Paulo tem eu acho que só tem um time que tem tantos empates... É o Ceará. O Ceará. Tem tantos empates quanto o São Paulo. Um time que empata muito. Como é que você pode imaginar que esse time figurará entre os 8 primeiros do Campeonato Brasileiro? E nessa faixa do campeonato tem concorrentes em franco crescimento. Sim. Tipo Fortaleza, que está subindo. O América, que está estabilizado, né? Então não é fácil. São 13 empates, né? 13 empates. Fortaleza voltou a vencer nessa rodada. O América voltou a vencer nessa rodada. O Atlético Mineiro, que vinha tropeçando, voltou a vencer nessa rodada. E são os times que o São Paulo tem que imaginar como objetivo para a sua classificação. Então, eu acho muito difícil a classificação do São Paulo entre os 8 melhores do campeonato. E aí, nesse caso, você acha que o Rogério Ceni vai embora? O Rogério Ceni tem um contrato renovado. Ele tem um contrato renovado, mas ele também deu todas aquelas declarações que a gente falou. É uma história estranha. E ele fala que vai analisar agora, né? Aquela história de, a gente não... Se por acaso não ganhar a Sul-Americana, eu vou embora, já não é mais bem desse jeito. Ele vai analisar. Só que o André Kfouri sempre fala, né? Se ele tem o contrato renovado, não é ele que tem que escolher se ele vai ficar ou não. Porque se ele for embora, quem tem que pagar contrato, quem tem que pagar a multa é ele. Ele disse, eu abro mão da multa. Se o não, mas se ele quiser ir embora, como ele tem contrato, é ele que tem que pagar a multa para o São Paulo. Mas também, eu não sei, se ele virar para o Júlio Casares e falar, presidente, quer ir embora, eu não duvido que o Júlio fale, então tá bom, vamos rescindir aqui amigavelmente e não pagar multa, tá tudo certo. Eu não acho que é isso, eu não acho que é isso que vai segurar ou não o Rogério. Eu acho desde quando ele deu essa declaração, porque foram 2 instantes, né? Primeiro ele fala, se quiserem me mandar embora, eu abro mão da multa. Isso, e aí depois ele fala, em outra coletiva, que se não for campeão, ele não ia ficar. E aí, a gente está tentando, desde então, interpretar. O que me parece mais factível, desde quando ele falou isso, é porque depois ele fala que ele se acostumou a brigar por títulos, né? Que ele foi pro Fortaleza para ser campeão, que ele foi pro Flamengo para ser campeão e que ele estava no São Paulo para ser campeão. E a impressão que eu tenho dessa leitura era de que se o São Paulo não ganhasse a Sul-Americana, ia ficar muito difícil do São Paulo ir para a Libertadores. Certo. E a previsão orçamentária para 23 é de investir até menos do que investiu em 22. E a única maneira que eu imagino que o Rogério via disso mudar um pouquinho era se tivesse uma Libertadores no caminho. E o título, né? Sem Libertadores, é um investimento fraco, abaixo do tamanho do que o São Paulo pode fazer hoje, de maneira responsável, e aí tá certo. E aí, mais uma vez, mais uma temporada sem o São Paulo brigar por título. Embora tenha brigado nessa, né? Mas suando, hein? Mas mesmo assim, sem os reforços que ele pede, sem o dinheiro que ele precisa para ter esses reforços. Eu não consigo não me lembrar do que aconteceu no fim do ano passado. Às vezes a gente fala essas coisas, parece que o São Paulo não se reforçou. Nessa última janela, o São Paulo fez 10 contratações. O São Paulo pode ter contratado mal, mas o São Paulo fez 10 contratações. Então, alguma coisa não está funcionando direito. Estão contratando mal? É aí que a torcida do São Paulo entra para reclamar do presidente, para reclamar da diretoria. Desculpa, Zupac. Foram 10 contratações nessa última temporada. O Palmeiras contratou 2, 3. O Corinthians... Nem sei se... mais, porque já tinha do final da segunda... Em qual janela? Do meio do ano? Porque vem da metade do ano passado, que já conta para essa temporada, os 3 argentinos, né? O Bustos, o Ferrarese, o... Ferrarese venezuelano. Galopo. É isso. Colorado. O Colorado veio antes, né? Aí trouxe o Marcos Guilherme. Nicão, Patrick, o goleiro. Nicão e Patrick foi antes, né? Foi no começo do ano. Mas vai contando, vai contabilizando. Sim, mas só o Patrick é titular dos reforços 2022. Vai contabilizando. E o goleiro.
tem essa o que o São Paulo se ressente é que o São Paulo não encontrou um jogador de velocidade pelo lado do campo, que é o grande sonho do Rogério Ceni. É a única coisa que ele pode se ressentir, que ele pode falar, poxa vida, vocês não me deram. O São Paulo trouxe 2 jogadores do Grupo City, que foi o presidente do São Paulo quem trouxe, não foi o Rogério quem pediu. O Búcio Ferrarese. O Búcio Ferrarese. Ele não pediu, foi o presidente do São Paulo quem trouxe, porque tem lá uma amizade com o pessoal. E isso também pode ter alguma influência. Tudo para o Rogério. O Rogério é gigante, é o maior jogador da história do São Paulo Futebol Clube. A passagem dele pelo São Paulo é brilhante. Ele foi um goleiro excepcional pelo São Paulo Futebol Clube, mas é duro tratar com o Rogério. É duro. Um ponto importante também, falando do Rogério Ceni, aí eu já vou trazer o Zinho também para essa conversa, e o Vinícius Nicoletti também já tocou nesse assunto, é que ele não fica lá para receber a sua medalha de vice-campeão. Ele desce, diz que estava muito triste, e ele tenta se justificar. Ele falou sobre isso em entrevista coletiva. Vamos ouvi-lo e aí a gente já fala sobre isso. Eu desci porque eu achei que primeiro demoraria bastante ali a situação, mas todos os atletas estavam em campo. Eu resolvi descer mais cedo pelo fato que é uma coisa, acho que está certo, tem que comemorar quem vence, está mais do que certo quem fazer parte da festa, aqueles que venceram, tiveram seus méritos. Importante para o Del Valle a conquista, triste para nós, não havia motivo nenhum de comemoração. Mas claro que ele não ia comemorar vice-campeonato. E não era essa a questão. Zinho, ele deveria ficar ao lado dos jogadores naquele momento? Sim. Há um protocolo para isso, uma organização já feita, né? É um momento difícil, já passei por isso. Perder, ninguém gosta. Ainda mais o Rogério, eu sei como é que é isso. Eu também sou muito competitivo. Então, mas assim, você tem que saber esse momento da dor, né? Você ter a consciência. E ele é um cara muito inteligente, né? Eu acho que assim, no fundo ele sabe que errou. Tinha que estar ali com os jogadores, com o atleta, seguir o protocolo. E assim, isso não vai diminuir ou não, né? Essa dor da derrota. E ele é o líder, ele é o cara, o responsável até para reerguer esse grupo aí, porque tem uma sequência de Campeonato Brasileiro. Então ele é o cara que é a função do treinador, é o gestor. Na boa e na ruim, ele tem que estar ali na frente. Sabe que não é a primeira vez, não exatamente igual. Se eu não me engano, foi na Recopa. O São Paulo perde uma Recopa para o Boca. E o Rogério era jogador ainda. Sim. Aí ele pega a medalha no Morumbi, como de vice-campeão, tira do pescoço e joga para a arquibancada a medalha. Né? Então não é a primeira vez que o Rogério lida mal com esse protocolo Está no DNA. Do vice-campeonato. E só para fechar sobre essa história da declaração dele, eu não consigo me esquecer do que aconteceu no fim do ano passado, quando ele e o Muricy, mas ele, várias vezes em coletiva, condicionou a permanência dele a investimento, a reforço, ele fez todo o negócio. Bem lembrado, bem então, lembrado. Assim, eu também não descarto a possibilidade que o Rogério está deixando no ar essa história de permanência, para pressionar a diretoria, para gerar uma comoção. Pô, Rogério, fica aí, a gente precisa de você. É a arma que ele tem, né? Porque tá tudo muito misterioso. Ou ele fala por que ele vai embora, ou ele fica. Ou ele vai embora de uma vez, sabe? Sim. Esse vamos analisar, não sei, tem que esperar a final. Eu acho misterioso demais e acho que tem um pouco de vontade de que exista um clima de comoção para ele. Eu só acho que o jogo de hoje não passa pelos reforços. Não. Tá. Perfeito, senhores. Todo mundo, em todas as análises, antes do jogo, colocava o São Paulo como favorito. Isso. Então agora vamos falar que é por causa dos reforços que não chegaram. Assim, vamos analisar uma coisa, né? Assim, para o próximo ano, assim, durante a temporada para o Campeonato Brasileiro, mas para a Sul-Americana, do jeito que o São Paulo chegou, a atmosfera que foi criada pelo bom desempenho, por ele ter encontrado um sistema de jogo, todos... Pelo menos eu fui um dos que falei também. Eu achava o São Paulo favorito para ganhar a Sul-Americana. Não ganhou, não foi por causa dos reforços. Porque se você for botar jogador por jogador, eu nem acho o time do Del Valle melhor. Jogou melhor, foi melhor, se portou melhor para uma decisão. Mas assim, qual jogador do Del Valle que você falaria que era o titular absoluto, que com esse time do Del Valle você iria com o São Paulo para disputar o Campeonato Brasileiro? O Chaves, o ala pela esquerda, de repente.
O goleiro joga, hein, Zinho? Quem mais? Assim, vamos lá, a gente vai puxar aqui. Então, jogador por jogador, eu não acho que o São Paulo é pior do que o Del Valle. Agora, não jogou como um time campeão.